Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni. Papo do vídeo de hoje a gente vai falar sobre Semin, tá? Fiz atualização sobre a Vale recentemente, agora é Semin, já tá ali aquecendo os tambores, batendo os tambores. A Cebave, que teve rebaixamento do Bradescão hoje, então um dia que a Cebave cai bastante, mesmo com o alumínio tendo uma recuperação nos últimos dias, então vou falar sobre Cebave também, mas o vídeo de hoje, Semin, Futebol Clube. Pessoal, a gente tá aquecendo a temporada de balanço. Então, eu vou dar mais vazão aqui para preço, para alocação, para o operacional, menos para o valor, menos para o valuation, tá? Vou comentar sobre preço e o vídeo de hoje não vai ser diferente. Pincelo, tá? A parte dos fundamentos, dizendo sobre o fluxo de caixa livre, tá? Comentando também sobre a produção da Semin, que cresceu muito, né? Ano a ano, nem tanto o quarto tri em relação ao primeiro tri teve uma diminuição, mas um crescimento. Então, não digo que é uma super oferta de minério que nós vamos ter no mundo, mas uma oferta bem interessante. Se essa demanda da China não vier, pessoal, a gente vai começar a ver cada vez mais pipocar artigos dizendo, olha, não estamos tão otimistas assim com o preço de minério, que se recuperou recentemente, tecnicamente, do 105, né, ao 113. Espero ter gerado valor para vocês, principalmente na Vale. Na Semin menos, porque está conectada com curva de juros, mas também, né? Mas principalmente com a Vale, tá? E aí, de novo, comento sobre a curiosidade aqui na Semin da sua composição acionária, só para trazer para vocês o quão deve ser ali, né? Chineses e japoneses na mesma reunião, deve ser interessante, né? Para ver essas discussões. Vamos para o valuation, vamos para o preço teto, para repassar, pessoal, muito dos fundamentos da Semin tem aqui no canal, tá? Caixa tranquilo, não tem dívida, vai conseguir suportar um período de minério lateral? Vai. Minério em super queda, pessoal, vai ter que dar uma segurada na produção, segura na produção, a gente tem ali os preços passando um inverno um pouco mais longo. Isso eu vou comentar também logo nos gráficos. Pós-valuation, dividendos, preço teto da Semin, pessoal. Passamos para o minério de ferro, o cenário, tá bem técnico o gráfico do minério de ferro, e aí sim, né, a gente finaliza com parte operacional da Semin. Então, uma atualização, pessoal, um vídeo aqui super sucinto, vamos dizer assim, superficial. Os vídeos geralmente aqui no YouTube são superficiais e mesmo assim, às vezes eu divago e vou 20 minutinhos com vocês aqui. Hoje, mais para parte operacional. Eu sempre comento aqui no canal visão macro, narrativa macro, depois a gente vai para os fundamentos, valuation e aí sim, análise técnica. Nesses vídeos pré-release, pré-temporada de resultado, pessoal, a parte técnica fica com mais evidência, só para mostrar os pontinhos para a gente poder prestar contas aí no pós-resultado e ao longo do ano, beleza? Considere se inscrever, gostou das pautas, é investidor da Semin, senta o dedo no like aí e volto sempre por aqui porque sempre tem atualização. Semin, Vale, Uzi Minas, Gerdau, o Quarteto de Ferro, CSN Mineração, a tradicional, sempre comentado aqui. E já deixo o spoiler, né? Vai ter Cebave, tá certo? Logo vai aparecer no seu celularzinho aí o push dizendo sobre a Cebave, tá? Bom, fluxo de caixa, pessoal, tá tranquilo. Empresa que gera caixa, sem dúvida nenhuma, gerou caixa nesse primeiro passo da reabertura chinesa, tá? Agora a gente tá ali cozinhando um possível segundo passo de política econômica na China, que ainda não veio, estímulos. Isso não aconteceu de forma que, pelo menos da forma pela qual o mercado espera. Então, eu volto a frisar o que eu falei na Vale. Taticamente, o minério sobe, mas volta a ceder ainda, tá? Entre esse miolo de julho, agosto, setembro, final de setembro, o minério de ferro aquece. Tem vídeo aqui falando sobre sazonalidade do minério. As nossas empresas, pessoal, vão conseguir gerar caixa, vão conseguir segurar as pontas. Qual que é o problema? Se China não apresentar demanda, muito provavelmente a produção deve em algum momento dar uma sossegada. E aí a empresa vai para o déficit? Não. Acho que os nossos empresários aqui passaram por 2015 e 2016, de uma super queda de crescimento chinês e crise nossa aqui, principalmente crise econômica, tá? E lá se alavancou muito, porque vinham todos os empresários, não culpa deles e delas, né? Mas eles passaram uma década vendo China crescendo dois dígitos, tá? Então foi difícil a transição de 2003, 2004, da aceleração de commodities, pessoal, até 2010, pós-estímulos de 2008 da China, esse crescimento continuou. Aí 2011, 12, 13, 14, o negócio foi caindo a conta gotas até que 2014, de fato, nós tivemos um tombo em petróleo, tivemos um tombo em minério, e aí pegou todo mundo de calça curta. O que eu acho, pessoal, olhando para o fluxo de caixa livre das empresas de exportação de minério, por exemplo, e que eu acho da nova economia conectada com esse setor.
Não acho que vamos ter um tombo de commodities, igual foi ali 2014, 2015 e o fundo em 2016. Não acho que vai ter esse tombo, seja por uma produção de xisto nos Estados Unidos, não acho que vai ter um novo xisto. Também minério de ferro, não acho que vai ter uma super mina aí, alguém super produzindo e o mundo crescendo pouco. Muito pelo contrário, eu acho que a gente tem uma tendência forte de reestruturação de indústrias em países amigos do G7 ou no próprio G7. Então, friendshoring, nearshoring, sei lá, ou neo-industrialização, se for brasileiro, né? Esse termo, se for português. Países ricos tendem a investir em outros países e não China e Estados Unidos, por exemplo, para construir indústrias estratégicas, tá? Por quê? Porque todos estão ali de olho nessa não digo polarização, ou seria polarização? Estados Unidos e China, duopolarização, não sei, tá? Essa polarização dessas duas economias, pessoal, e as sanções que podem acontecer nessa trade war, né? nessa guerra comercial entre ambos, tá? Então, se você tem toda a sua indústria na China, tá? Poxa, seria legal investir na Índia, investir na Indonésia, na Filipinas, no Vietnã, em outros países, aqui na América do Sul, tá? No México, tá? Em outros países, você vai lá e investe uma indústria interessante que você considera para o seu país, tá? E aí você desloca um pouquinho a indústria desse polo chinês hoje, que é consenso. Acho que isso é tendência, acho que isso já está acontecendo e isso enfraquece o dólar e fortalece commodities, porque reindustrializar, seja Brasil, América Latina, México, Indonésia, a Índia e outros países, Singapura, tá? Reindustrialização, pessoal, demanda minério, tá? Então, acho que essa é uma tendência que, se não década, uma tendência aí de pelo menos de 3 a 5 anos, e está acontecendo já. Então, dólar fraco, commodities resiliente, porque o mundo não está crescendo pra caramba como cresceu de 2000 a 2010, mas vai manter ali uma certa estabilidade das commodities. Então, commodities estáveis, dólar perde um pouquinho de força e quem ganha ouro também, tá? Porque as novas moedas, as novas transações devem ser lastreadas mais em ouro e menos em dólar, certo? Então, essa é a minha composição geopolítica que também dinamiza, né, a economia, que coloca companhias exportadoras de minério, commodities de maneira geral, em um bom ponto, tá? Não é um ponto de super expansão 2004, 2010, tá? Mas é um ponto ok. Não acho que teremos 2014 e 2016 de novo. No gráfico do minério de ferro, pessoal, só para vocês terem uma noção, 2014, vamos lá para o gráfico mensal, tá? E aí eu entrego para vocês o que foi 2014 a 2016, por exemplo. Esta queda aqui, ó, tá? Eu não acho que vai voltar no curto prazo. Ela já ocorreu pós-boom de 2021. Já ocorreu, tá? Então agora, o cenário para commodities de maneira geral, que eu vejo 2023, 2024, tá? É mais parecido com isso aqui, ó, tá? Mais equilibradinho, tá? Bom, tá. Novamente, fluxo de caixa tá ok, gerou caixa com essa abertura da China no primeiro tri de 2023, quarto tri de 2022. Agora, nessa barriga de ano, pessoal, dólar caiu, China não apresentou nenhum grande resultado, tá, de crescimento. Então, esse fluxo de caixa deve diminuir, dividendos devem dar uma assentada, as empresas devem priorizar geração de caixa, ou melhor, né, gestão de caixa, e não mais distribuição de dividendos, tá? Essa é a nova tendência, um pouquinho mais de, vamos segurar o din-din, tá? Para não alavancar, para ficar tudo bonitinho aqui, e em um momento de dados melhores da China, etc., a gente vai lá e volta a ter dividendos, etc. Então, é isso que eu imagino nesse segundo tri, tá? E daqui para frente, menos dividendos, mas ainda assim dividendos, tá? E vão ficar de olho na China. Dados péssimos da China, como dados ótimos da China, são ótimos para o setor. O pepino é China ser estável, tá? Aí o Partido Comunista lá fica feliz, não faz estímulo se vem dado muito ruim. Dado muito para cima, talvez diminua os estímulos, porque já está crescendo o que ele estimulou, tá? Então é importante ter ali esses dois polos, pessoal, porque o positivo gera um bom estímulo no curto prazo para as ações, no médio talvez nem tanto, mas fica sempre dependendo da próxima notícia. E muito ruim, a narrativa vai ser, vai vir estímulo. Se vem um dado bonzinho ou malzinho, não é o pior para o setor.
produção aumentando. Então, de novo, pessoal, oferta é o que não vai faltar nesse segundo tri. Eu acho que isso que vai ser reportado. Com queda do dólar, a gente tem ali um pouquinho, e do minério também, né? Nós devemos ter no segundo tri um pioramento, se é que essa palavra existe, dos termos de troca, tá? Aqui a gente vai começar a ver, né, nem Vale e nem CSN, porque a XP segue cautelosa com as ações, apesar da queda na B3, tá? Tanto de Vale como a de Semin. Muito conectado com China. Tá? Então a gente vai ainda estar muito conectado com China. O que o Bruno acabou de falar no começo do vídeo? Creio que nessa década aqui, perdão, dos 2020, mais para o meio-fim, nós vamos ter mais países recebendo investimento e esses investimentos sendo na indústria de manufatura como um todo, transformação e etc. Tá? Então a gente tende a ter, pessoal, em 2020, tá? Menos China como polo industrial e mais outros países. Tá? Isso é pró-inflação, isso é pró-commodities, isso é anti-dólar, isso deprecia um pouquinho o dólar, vai continuar a reserva do mundo, mas deprecia um pouquinho, e é pró-ouro. Né? Então estou muito de olho nisso. Tá? Curiosidades, no board da CSN tem lá um fundo japonês, tem também um fundo chinês. Parabéns, barabom, pessoal. Imagine uma reunião lá só com curiosidade. Hoje negociando a 8 vezes lucro, não olho, 21,8 de dividend yield. Isso aqui pode e deve diminuir. Certo, pessoal? Para os próximos anos, deve diminuir com queda do dólar, tá? Estabilização das commodities e um crescimento que eu acho que vai acontecer fora da China, mas demora um pouquinho para se tornar preço, tá? Sem alavancagem, preço justo para o Graham, já falei para vocês que está nos R$5 ali, então ela está barata hoje, entre justo e barato, tá? Quando a gente vai para as datas cortes, vamos ficar bem atentos aqui, pessoal. Em 2022, ela pagou em abril, novembro, dezembro. Esse ano aqui foi um combo, né? Abril, maio, tá? Agora a gente tende a esperar novembro. Ou seja, se o minério fraquejar, pessoal, e a curva de juros aqui no Brasil já fechou o que tinha para fechar, ela vai meio que estabilizar agora, não tem nenhum grande trigger no curto prazo para a gente falar assim, pô, all-in no minério de ferro, tá? Nas empresas de minério de ferro. Mas é um bom momento para você ir, se aumentou um pouquinho as suas compras, agora volta a diminuir, né? Vai comprando um pouco, não muito, não vejo ali um grande trigger para esse setor, tá certo? No 45 centavos já mandou bala esse ano, pessoal. Ano passado pagou 96. Se ela mandar bala em 96 centavos, pessoal, ela tá muito barata, né? Tá muito barata. Seria o preço teto de R$16, tá? Seria o preço teto de R$16. Vamos ver. Em 2022, ela pagou lá em novembro cerca de 42 centavos, tá? 42 centavos, vamos por 40 centavos. Tá? Ela iria para 85 centavos. Líquido isso, tá bom, pessoal? R$14. Então, a gente vai olhar, se vocês têm ali research, né? Tem assinaturas de research, a boa parte das research, pessoal, vai por a 14, vai por a 13 alto, tá? A Semin. E eu acho que vale a pena, pensando em um próximo ciclo de alta. A estabilização, que é o que eu imagino, pessoal, o que ela faz do minério e logo das ações, tá? A gente compra menos em um possível topo, já falo qual é, e compra mais no possível fundo, se você quer ter um ágio ali, um alfa, em relação ao holder que compra todos os meses, não importando o preço. Basicamente, essa é a função do vídeo lá no final da parte técnica. Acredito, pessoal, que o minério vai ficar lateral esse ano entre 121,65, 122, 117,40, 113,40 já bateu, tá? Foi essa máxima aqui, depois retornamos aos 105,40, mínima, né? Seria ali o nosso gráfico semanal do último vídeo para prestar contas, tá? Esse é o gráfico que eu estava olhando no semanal. Então, entre vermelho e azul, pessoal, a gente tem as principais dinâmicas para julho, tá? E entre os pontos amarelo, tá? E aqui amarelo desse quadrante, né? Eu tenho o 128 como compro muito pouquinho, 122 como compro pouco, 117 e 113 compro menos, tá? E abaixo do 113, a partir do 105, acelero o compro, principalmente a partir do 105. Então, para 2023, minério abaixo do 105, em julho, acelerei compra, tá? Agora, em agosto, abaixo dos 105, volto a acelerar a compra, e abaixo dos 94, principalmente nos 88,15 e 85,90, que é o final do meu preço, do meu cenário base para o ano das mínimas, show de bola, tá? Show de bola, que eu tento comprar mais, tá? Por quê? Porque eu não tenho a expectativa que o minério volta a fazer tendência de baixa esse ano, ou seja, renova a mínima de 2022. Acho que ele vai ficar entre 2019, azul,
e 2020 amarelo. Basicamente, travado. Tá? Hoje, ele está mais nas faixas do amarelo. Então já é um momento interessante para eu diminuir a compra. 2019, pessoal, vai chegar. Na minha opinião, chega. Tá? E a gente aumenta as compras. Tem um pouquinho a mais aqui, né? Seria uma rebarba um pouquinho maior. Tá aqui, ó. Bom, chegou aqui. Eu acredito que volta a negociar nessas faixas de preço. Certo, pessoal? Esse é meu cenário. Eu termino a Semin na parte operacional, segundo tri, pessoal. Bateu uns 4,17, segurou. Primeiro suporte nosso. Qual que é o próximo? 3,97. Ambos tocados. São as regiões que ou eu volto a aportar, normalmente, ou se eu estou muito otimista, eu acelero. Se eu estou cético, tá? Eu ali compro menos ainda. Não compro R$100. Se eu tenho R$100, compro 80, 70. Eu aumento a partir dos 3,52. 3,41, 3,29, 2,87, 2,80. São os pontos. Não acredito que a gente vai para 2,30, que seria ciclo de baixa. Por isso vocês estão vendo essa linha aqui, ciclo de baixa. Eu plotando mais um ciclo de baixa. Não vejo dessa maneira. Tem diversos vídeos aqui no canal onde eu falo como que eu chego nesse ciclo de baixa. E para cima, o justo, tá aqui, ó, 5,6, 4,88. A partir do 5,6, 4,88, tô pessimista com o crescimento do mundo, momento que eu diminuo muito a compra. Tá? Porque é o justo. A partir dali não está mais barato. Alvos em 6,34, 6,54, 6,88, 8,50. Certo, pessoal? Esse é o papo da Semin, atualização para vocês, tá? Não vejo trigger, nem dividendos, nem juros, tampouco minério, tá? Todos esses devem lateralizar. Beleza, pessoal? Então, cavalo de corrida nesse setor, não vejo agora. Lá em setembrão, aí sim, vamos ver como que vai estar a economia chinesa e a sazonalidade do minério. Final de setembro é interessante e já começa a aquecer os tambores para dividendo. Os 40 centavos aí que a gente espera, ou se não for 40, 30, 25, um dividendo interessante. Não os 20 e tantos % de yield, mas algo próximo disso. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.